Bom, a gente volta com tudo, então. O que eu estava dizendo é que existe vários estudos que mostram que o que as pessoas colocam os rótulos, né, de distúrbios de ansiedade, depressão ou pânico e esses diversos problemas com a saúde mental, que às vezes são problemas similares, mas com causas completamente diferentes. Ou sintomas, né, similares de depressão, que as pessoas colocam rótulo de depressão, mas na verdade são problemas completamente diferentes, que pode ter uma deficiência de nutrientes X ou Y, ou pode ser uma coisa um pouco mais ambiental, ou pode ser uma questão genética. Então, a psiquiatria tem mostrado grandes vertentes aí para direcionar o tratamento para essas questões de fazer exames, mostrar quais são as deficiências da pessoa, para tratar e atacar o problema, digamos assim, na raiz, né? Então, a gente vai discutir bastante hoje sobre esses possíveis sintomas parecidos que podem ter causas diferentes e como utilizar das ferramentas que a nutrição apresenta para prevenir ou tratar problemas como esses que eu acabei de citar, né, com problemas com a saúde mental. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, explicasse um pouco para a gente qual é o papel da genética mesmo da pessoa em relação às doenças emocionais. Uhum. Então, vamos lá. A gente sabe que nós podemos ter uma predisposição genética a desenvolver, né, uma doença, uma condição aí psiquiátrica, né, uma doença emocional. Isso pode ser por fator genético. Então, existem, por problemas fisiológicos, uma família, né, vir a ter. A avó teve depressão, a mãe teve depressão, e o filho pode vir a ter depressão. Mas, às vezes, o que a gente tem visto é que não, às vezes não há histórico de diagnóstico de depressão ou de características, né, que a família conta anteriores e a pessoa vir a desenvolver uma depressão sem causa, né, teoricamente de fundo aí hereditário, genético, familiar. Sim. Então, a gente tem visto aí um número muito maior de pessoas nessas condições, né? Uhum. Qual que seria... porque antes as pessoas acreditavam que quando a gente nasce, a gente seria como um papel em branco, né? Que seria marcado pelas nossas experiências a partir do momento do nascimento. E a Sim. gente sabe hoje que isso não é verdade, né? A gente carrega na nossa genética muitas predisposições. Você pode explicar um pouco para a gente qual que é o papel da epigenética, o que é a epigenética e qual é o papel da epigenética em entender e compreender esses aspectos na saúde mental? Uhum. Então, na verdade, assim, nós já fomos, né, programados geneticamente pelos nossos pais, avós, bisavós, para a gente ter características muito parecidas, né, com as gerações anteriores. E às vezes, cada família ela tem o seu órgão de choque específico. Então, existem famílias que têm, por exemplo, uma predisposição a ter câncer, outros são de doença cardiovascular, outros são de doenças mentais, emocionais, né? Uhum. Vários transtornos, enfim, existe uma característica que a gente carrega, né? Só que o que a gente tem visto, né, em vários estudos mostrando que existe a epigenética. Então, se você pensar que a genética está aqui, que a gente nasce com ela, e a epigenética é algo acima dela. Uhum. Então, tudo com as experiências que os meus pais viveram, na condição que minha mãe me gerou, eu posso ter características diferentes da Uhum. dela, né? Então,
ou no ambiente em que eu fui criado, nas condições em que eu fui criado, eu posso ter essa característica, como que eu posso dizer? Totalmente diferente. Em genética, ela está baseado com estilo de vida, ela está baseado com a gestação, com tudo que mudou, né, que pode ter mudado essa minha característica genética, digamos assim. As Sim, experiências que eu vi, a alimentação que eu tive, os traumas que eu sofri, podem determinar a eu ser diferente, ter comportamentos diferentes e meu organismo reagir de forma diferente. Quer sim. seja por uma patologia, em nível psiquiátrico ou, né, coração, rim, Sim. intestino, Quer dizer, então, entendeu? que na verdade, o estilo de vida que eu levo hoje, com, digamos, com é, exercícios ou alimentação e todos esses aspectos, ou traumas, ele pode influenciar os meus filhos ou os meus netos. É isso? Sim, se a gente pensar que os estudos, né, da nutrição, nutrigenômica, da epigenética, da neurociência, se a Uhum. gente vê vários estudos nacionais e internacionais, eles mostram que tanto as características emocionais como alimentares que eu sigo, eu vou determinar até a minha quarta geração. Então, Nossa, uma mãe, quando carrega um bebezinho, né, uhum. um feto, né, um ser vivo, ela tem que pensar que ela vai passar emoções, ela vai passar nutrição e as características que ela tiver, a forma com que ela vai lidar com a alimentação e com as emoções irão determinar até a sua quarta geração. Uau. Então, É é lá o muita coisa. bisnetinho, né? É, é muito interessante isso, como pode existir predisposições na gente, né? Porque eu acho que muitas pessoas acreditam que problemas como a depressão, ou a ansiedade, é, ou até a síndrome do pânico, que são fatores ambientais, ou que as pessoas nascem e acontecem alguns traumas nela, ou a pessoa que é isolada e acaba acontecendo alguma coisa, mas é interessante ver por esse lado de que a pessoa pode já ter tido uma predisposição e ela ter sido através de algum trauma ou através de uma alimentação que faltou algum tipo de nutriente, pode ter sido ativado, né, esses problemas. Sim. Mas, embora isso seja, às vezes, preocupante, ele ajuda a entender o comportamento da população Sim. nos seus diferentes aspectos. Mas também tem a boa notícia, que a forma com que eu lido com as emoções, com que eu lido com a alimentação, com que Uhum. eu melhoro o meu estilo de vida, eu consigo mudar a epigenética, a Sim. minha predisposição ou a minha mudança de ter ou não a doença, desenvolver ou não uma certa doença. Sim, eu acho que é por isso que esse é o grande foco da gente estar conversando sobre isso hoje, porque a gente entendendo da onde vem isso, a gente consegue ter essas ferramentas para usar do que fazer agora, né? Se eu já tenho uma predisposição, ou se eu já tenho, de repente, situações ambientais que contribuem ou influenciam para determinados tipos de transtornos, eu posso usar ferramentas que podem me ajudar a minimizar, digamos, alguns sintomas ou, né, ou tratar ou prevenir as pessoas que ainda não têm algumas coisas ativas, né? Então, vamos lá, a gente vai começar falando um pouco sobre aspectos mais gerais, antes da gente falar sobre dicas mais específicas de alimentos. Eu gostaria de perguntar algumas coisas mais gerais de aspectos que podem influenciar na saúde mental, do estilo de vida das pessoas. Eu queria começar perguntando para você sobre como a rotina do sono ou a privação de sono pode alterar o humor e pode diminuir a nossa imunidade e como que tudo isso influencia na saúde mental da pessoa. Uhum.
Olha, o sono, ele tem que ser algo reparador. Então, quando uma pessoa dorme bem, ela tem uma imunidade melhor, ela tem um humor melhor, ela come menos, engorda menos. Então, primeiro é fazer essa higiene do sono. Então, quando você dorme bem, você consegue manter os níveis, né, de leptina, grelina, que são aqueles hormônios Hum, relacionados à fome e à saciedade. Então, já começa por aí. sim. Vários estudos mostram que quando as pessoas dormem pouco, elas tendem o que? A engordar. Uhum, Então, já mostrando aí, né, ansiedade do lado da compulsão, digamos sim. assim, alimentar. Se Uhum. eu pensar que a imunidade, ela também é super beneficiada quando eu durmo bem, e também a imunidade está relacionada com vários estudos com ansiedade e depressão. Uhum. Então, além de ser um protetor aí para várias doenças, você também previne um possível quadro de ansiedade ou depressão. A vitamina D entraria nesse aspecto da imunidade também? Ou... Sim, Uhum. sim. Mas se a gente pensar só pelo fato do sono mesmo, Sim. né? Então, você tem a questão da produção de melatonina, Uhum. que te dá um sono mais reparador. Você pensa nas alterações de humor. Hoje em dia, né, na situação que a gente tem vivido, as pessoas às vezes parecem que estão vivendo num período de férias, e não é Uhum. férias, Uhum. né? Então, o corpo, ele gosta do padrão, ele gosta, né, o cérebro, ele gosta da rotina. Uhum. Então, assim, às vezes você fala, puxa, eu queria tanto ter mais tempo para eu dormir, e agora, nesse período, a pessoa tá dormindo super tarde, porque está assistindo todas aquelas séries, e ao mesmo tempo Sim. acordando super tarde, né? Uhum. Então, assim, não tem feito a rotina, não tem aumentado esse tempo de sono. Sim. Então, se você começar com 15 minutos a mais, né, Uhum. fazendo aquela higiene do sono, então apagando todas as luzes, tirando a tela do celular, do computador, você já consegue relaxar melhor, ter um sono mais profundo, né, que é o sono reparador, e você já vai prevenir ou melhorar esses sintomas, né, das doenças, né, mais tanto da alimentação, né, ganho de peso, por exemplo, compulsão e Uhum. depressão e ansiedade também. Ah, que ótimo. E como que a gente coloca, por exemplo, o aspecto da atividade física nessa questão da saúde mental? Porque eu lembro que eu tive, depois do meu segundo ataque de pânico, eu tive muita. Primeiro que antes disso, com a minha alimentação que estava bem desregrada, eu sentia muita fadiga. Eu sentia Uhum. bastante. Eu comia as coisas e eu não sentia vontade de fazer nada, ou eu não conseguia me exercitar, porque se eu me exercitasse, eu não teria motivação ou energia para isso, né? E depois do meu segundo ataque de pânico, isso piorou até. Tanto que o que eu conseguia nadar 1 hora, digamos, num dia, eu não conseguia mais nem 10 minutos mais, porque eu entrava na piscina eu já estava completamente sobrecarregado. Fale um pouco mais sobre essa questão da fadiga muscular e da atividade física como aspecto na saúde mental, com esse olhar da nutrição funcional, de como a gente pode melhorar essa questão, antes, talvez pré-treino ou pós-treino, para diminuir essa fadiga, aumentar a motivação. Como que a gente pode fazer isso? Uhum. Quando você tem, por exemplo, né, falta de sono, eu não consigo dormir. Se você fizer um exercício físico, você aumenta a fadiga, né, Uhum, porque aí você estimula aí a musculatura e você tem sono, fica cansado e tem sono. uhum, Então já começa por aí, né? Quando você faz exercício físico, você diminui, né, teoricamente, a quantidade de massa gorda, uhum, né? Quando a massa gorda,
ela tem menos leptina, que é aquela hormônio responsável pela saciedade. Uhum. Então, você mobiliza essa gordura e com isso você já melhora até na questão da alimentação. Quando você faz um exercício físico, você melhora incrivelmente a sua capacidade cognitiva. Uhum. Então, o que é muito legal, porque assim, ai, tenho que estudar para uma prova, tenho que escrever um artigo, tenho que estudar para um concurso, né? Preciso ir bem naquele meu treinamento. É. Vai fazer atividade física, Uhum. né? Então, por quê? Porque a atividade física, ela estimula, né, muito as funções cognitivas. Então, ela melhora, né, capacidade de concentração, de fixação do conteúdo, ela é possível até criar novos neurônios. Então, a gente fala de atividade física para o idoso, diminuindo a demência, Uhum. a melhorando a capacidade cognitiva, melhorando até a depressão no idoso, né, que Uhum. é muito comum. Que mais? E também porque você aumenta, né, a produção de músculo, né? Você estimula a atrofia, né, a hipertrofia muscular. E aí você também tem mais saúde, porque aí você diminui o estresse, você melhora vários parâmetros, né, vários parâmetros no organismo, melhorando também o Uhum. humor, porque você produz hormônios que dão uma sensação de bem-estar, de prazer com atividade física. Aí você Uhum. pode dizer, ai, mas puxa, não gosto de fazer nada. Uhum. Tem que achar alguma coisa que seja prazerosa, né? É Sim. importante se exercitar. Sim, eu acho, teve uma vez que eu vi um comentário de um médico falando que se ele colocasse, se ele fosse na televisão, no YouTube, no Instagram e falasse assim, ó, eu descobri a pílula que acaba com a depressão, que traz felicidade, que traz bem-estar e cobrasse, sei lá, R$ 10.000, as pessoas iam comprar. Mas no momento que você fala para as pessoas que essa pílula, na verdade, é uma alimentação saudável e um estilo de vida que tem os exercícios, tem a rotina, as pessoas, de alguma forma, perdem o interesse, né? O que é muito irônico. Mas é muito interessante como a gente pode usar essas ferramentas das atividades físicas, da alimentação, para gerar novos caminhos cognitivos de neurônios do nosso cérebro. E, como a gente estava falando até antes, até com esse parâmetro da epigenética, influenciar até os nossos filhos, netos e bisnetos, né? E a qualidade de vida que eles vão ter também, né? Como que a gente pode falar talvez umas dicas rápidas de pré-treino ou pós-treino que podem otimizar com a alimentação essa atividade física? Às vezes a pessoa fala assim, né? Até lembrei agora. A pessoa fala assim: ah, eu não tenho ânimo, não tenho energia para fazer uma atividade física. Uhum. Mas se você se dispuser, né, a fazer, se você se propor a fazer, Uhum. você vai ficar, né? Você vai estimular essa sensação de bem-estar, de prazer, encontrando uma atividade que mais lhe dê prazer, né? Um bem-estar geral, além de te estimular a fazer outras coisas. Então, você, de repente, começa com exercício, mas aí você vai fazer uma caminhada, e Uhum. aí o cansaço te promove um sono melhor, reparador, e no dia seguinte você tem mais disposição para fazer atividade física, né? Sim. Então, nunca em jejum, porque Uhum. você precisa de carboidrato rápido para para demanda aí energética. Então, você precisa consumir carboidratos, né? Uhum. De boa qualidade de preferência, Sim. né? Então, carboidratos, né, para o início do treino, né? Assim, 30 minutos antes, uma hora antes, para Uhum. você conseguir ter um desempenho melhor no exercício. Aí depois, se você fez um exercício aí de força, né? Que a gente o anaeróbico, você pode também ingerir proteínas que vão reparar esses tecidos e ajudar na síntese, né, de novo, de um músculo, por exemplo. Uhum. Então, você pode comer um ovo mexido, Uhum. que é super gostoso.
gostoso. Você pode tomar um iogurte, né, com Sim, uma granola. Então, nesse sentido, um shake saudável, né? Que sim. mesmo você mesmo faça proteico. O que que acontece se, digamos que você não coma carboidratos pré-treino? O que que pode acontecer com o seu corpo durante esse exercício físico? Estava até lembrando que acho que para você eu sugeri também o consumo da beterraba, lembra? Isso, Para eu tomo hipertrofia. sempre. Você falou no começo. Toda vez eu Eu tomo estava lembrando, beterraba antes do treino, né? porque ele ajuda, né, na síntese na hipertrofia, na síntese de músculos, na Isso. produção. Então, eu acho que eu passei também para você a beterraba. Aí podia tomar assim antes um suco de laranja com beterraba, Uhum, cenoura, com uma boa fonte de carboidrato, uhum, né? E depois, por exemplo, você consumiria um ovo mexido, um suco verde, uma coisa sim. bem legal. Ah, entendi. Qual seria, assim, para a gente finalizar essa parte de aspectos gerais, assim, que influenciam na saúde mental? Quais seriam outras atividades que também influenciam nessa, fora a atividade física e o sono? Tá. Se a gente pensar que assim, nós temos que procurar atividades prazerosas, né? Uhum, Coisas que a gente gosta muito. Talvez o exercício não seja a coisa que você goste mais, uhum, mas você sabe que é importante fazer, então você vai fazer. uhum, O sono, você vai se empenhar para ter um sono mais reparador, para você ter aí um ganho uhum, adicional. E também tem vários estudos mostrando, né? Privação de sono e doenças aí, como câncer, por exemplo, o aumento aí do envelhecimento, o aceleramento, né, do envelhecimento. uhum, Então tem isso. Mas existem coisas que fazem muito bem para a gente gosta de fazer. Por uhum, exemplo, ler um livro. O cérebro adora quando a gente lê um livro. uhum, Você tem aí, agrega muito valor, né? Conhecimento em vários aspectos. sim, Um hobby, então, por exemplo, um gosta de pintar, o outro gosta de jardinagem, o outro uhum, gosta de tocar, organizar. Então, é importante, isso te dá bem-estar. Você fala uhum, tanto que não quer tempo, precisa de tempo. sim, Olha quanto tempo você tem. sim, Então, vamos aproveitar, né, essa oportunidade para desenvolver e aprimorar e até praticar atividades simples. sim, Escute uma música predileta, o seu cérebro gosta de rotina, a sua uhum, família precisa de rotina, a criança precisa de rotina. Então, sim, sempre estabelecer uma rotina, né? Se você está mais vulnerável, ligue para as pessoas, não se isole, né? uhum, Então, ligue, pergunte como as pessoas estão, ligue para os seus amigos, ligue para os parentes. Isso já ajuda muito, né, na saúde mental. sim. Acho que nesse momento, principalmente de quarentena, isso é tão importante a gente manter contato com as pessoas e investir nosso tempo e energia com as pessoas que a gente ama e ligar, gastar tempo com isso, né? E também Uhum. o que a pessoa consome é muito importante também nesse tempo, né? O que a pessoa consome de mídia, de informação. Eu lembro que quando eu tive minhas piores crises de pânico, de ansiedade, eu fui muito seletivo no que eu consumia de entretenimento. E eu via, escutava e assistia coisas que eram mais positivas também, porque a gente consumia muitos vídeos, fotos, WhatsApp, séries que a gente já está vulnerável e aquilo vai deixando a gente cada vez mais para baixo, como também tem muitos gatilhos, né, que podem atingir a gente também, né? Sim, quando a gente está mais vulnerável, que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Então você olha Uhum. nas redes sociais, está todo mundo bonito, feliz, mas você não sabe se aquilo reflete a realidade. Então eu Sim. acho que WhatsApp, por exemplo, não para ouvir notícia ruim,
que hoje Uhum. tem as fake news, você já sabe da notícia ruim. Então, o que que você pode tirar de proveito disso? Então, Uhum. usar o WhatsApp como ferramenta gratuita para fazer Uhum. as ligações, né? Para mandar os recadinhos, Sim. ver lives que, de fato, agreguem, né, algo Uhum. significativo na sua vida, Sim. falar com pessoas que acrescentam, né, algo Uhum. de melhor e positivo na sua vida. Então, usar essas ferramentas ao seu favor, né? Exatamente. Muito obrigado. A gente falou então um pouco sobre, até agora, para quem está participando a partir de agora com a gente, a gente falou um pouco sobre o sono, sobre o exercício físico e sobre aspectos gerais, digamos assim, que influenciam na saúde mental. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre alimentação e nutrição especificamente, né? E as Uhum. ferramentas que a gente pode usar da nutrição funcional para ajudar a prevenir ou manter, digamos, a nossa saúde mental boa, né? Eu queria Uhum. começar perguntando sobre quais são as ferramentas da nutrição funcional que pode dar insights para a gente sobre humor e ansiedade. Uhum. Eu aproveitei aqui para ver o pessoal que está assistindo. A gente gostaria de agradecer o carinho, né, Jeffter? Com certeza. Obrigado De por todo mundo estar todos. participando aí. As pessoas que mandaram perguntas também, a gente vai responder também. É muito bom ver vocês aqui com a gente. Então, se a gente pensar, né, que uma alimentação ela precisa ser equilibrada e saudável para a gente ter saúde em todos os aspectos da nossa vida, Uhum, né? Então, hoje a gente nunca viu tanta gente triste, tanta gente depressiva. uhum, Primeiramente, a gente achava que eram das grandes cidades, né, dos grandes centros, que aumentava essa prevalência das doenças do isolamento social, né? sim. E das doenças aí mentais, psíquicas, né? Uhum, Mas não. Hoje a gente tem visto, né, muita gente triste pelo hábito de vida que estão levando. uhum, Então, se a gente pensar que tem muito alimento, né? Muito produto alimentício que não é para a gente comer, não foi feito para nós. uhum, E nós, assim, precisamos primeiro saber nos amar. E a partir do momento que a gente pensa na importância, no valor que a gente tem, no uhum, significado que a gente tem na vida de tantas outras pessoas, né? uhum, Eu preciso me cuidar. Então, quando eu coloco, né, uma alimentação rica em produtos ultraprocessados, uhum. eu começo a bloquear canais que produziriam, por exemplo, os hormônios da felicidade, Uhum. do bem-estar. Eu teria esse comprometimento. Sim. Então, o que que eu posso pensar nisso, né? Uhum, Que essa alimentação não tem sido boa para nós. uhum, Então, a primeira coisa é a gente aprender de novo a comer comida de verdade. sim. Então, a comida que você vai até a cozinha e prepara, primeiro que você já está focado naquilo, centrado. Isso já te dá um bem-estar, né, Uhum, físico e mental muito grande. Se sim. você tem filhos, você também vai mostrando para eles a importância, né, Uhum, desse cuidado. Então, o que é muito legal e também a despertar nessas crianças, em você, novos sabores. Então, quando você cozinha, é uma terapia. sim. Muita gente, né? É uma Com certeza. cozinha terapia, né? Que a gente É. chama. Outra coisa também é que vários estudos mostram que a gente tem aí a questão do intestino. Uhum, Então, que produz várias substâncias interessantes, né? Inclusive para a saúde, proteger essa saúde mental. uhum, Então, eles verificaram que se a gente olhar o intestino dessas pessoas, né, que tem uma predisposição, né, a uma depressão, por exemplo, ansiedade,
ele estava diferente de pessoas saudáveis, né? Que tinham um hábito de vida mais saudável, alimentar. Então, eles verificaram que a composição dessa alimentação influencia diretamente, né, ou tem um grande impacto também nas doenças emocionais, como, por exemplo, uma depressão. Sim. Então, ao passo que eu faço uma comida de verdade, uma comida caseira, eu reduzo o impacto desses alimentos, né, do muita gordura, muito açúcar, menos aditivos, né, ou zero aditivos, eu tenho um impacto direto na produção, né, de um organismo mais saudável, intestino mais saudável e, consequentemente, uma saúde mental mais saudável. Qual que seria o papel dos metais que a gente encontra nos alimentos industrializados e a causa deles no nosso cérebro? Quais alimentos, por exemplo, seriam esses? Você poderia dar uns exemplos para a gente? Uhum. Olha, na verdade, assim, se a gente pensar que vários metais pesados, eles acabam competindo com nutrientes, então você não consegue nutrir, né, essa célula e então o nutriente que é necessário não entra porque o metal pesado já ocupou esse espaço. E aí o que que acontece? A gente também tem a desvantagem da gente ter metais pesados que vão diretamente para os nossos neurotransmissores, né? Para os neurônios, por exemplo. Então, alumínio, né? Então, se você olhar assim, demência, Parkinson, Alzheimer, tem muito a ver com o acúmulo de metais tóxicos, né, nessas regiões, né, do cérebro, que infelizmente deixam a pessoa doente por essa toxicidade. Às vezes você faz uma desintoxicação e essa pessoa até melhora. Então, assim, a gente tem muito alumínio, né? O alumínio lá da marmita, que não é da sua época, que as pessoas levavam a marmita, mas hoje elas usam muito marmitex, a panela de alumínio, os desodorantes com alumínio, né? Todos, praticamente 90% deles, têm alumínio para ajudar na segurar a transpiração. Então, tudo isso, né? Os peixes, né? Então, dependendo do mar, não, na verdade, você tem o mar com o casco lá da tinta que sai do navio, do barco, os óleos que são prejudiciais, né? Que são eliminados no mar, eles contaminam o peixe. Então, a gente está consumindo muita coisa contaminada. Sim. E isso tem refletido diretamente na nossa saúde, né? Você falou um pouco sobre o intestino. Eu achei interessante que quando eu tive esse meu tratamento, eu ingeria bastante suplemento, eu tive um multivitamínico que ele era focado em abaixar meu nível de homocisteína e de regular o meu zinco e cobre. E eu lembro que eu tive que começar a tomar uns probióticos porque eu percebi que o meu intestino não estava absorvendo tanto esses suplementos que eu estava ingerindo, né? Se você pudesse falar um pouco para a gente sobre a importância da gente ter um intestino colonizado com bactérias boas e o perigo das bactérias ruins, né? Que pode também, de repente, a pessoa se alimenta bem, ela tem uma alimentação saudável, mas o intestino dela não está absorvendo essa nutrição boa dela e acaba também afetando a saúde mental dela, né? Uhum. Na verdade, assim, quando você prepara uma alimentação saudável, você também alimenta essa microbiota, né? Que são esses micro-organismos que vivem lá no intestino. Então, assim, se a gente pensar que existe um eixo, né, uma ligação entre o intestino e o cérebro, é incrível, porque está tudo conectado. Se você pensar, às vezes você está num estado de estresse muito alto, e aí, às vezes, você sente aquela dor no estômago, não é? Desenvolve uma gastrite, uma úlcera nervosa. As Sim. pessoas não falam, né? Tô com uma gastrite nervosa. Ou Então, quando, por às vezes, a quê? pessoa tem uma crise de ansiedade, ela solta o intestino, tem bastante dor abdominal, né?
Sim, porque mostra que o cérebro ele tem total conexão, né, com esse trato que a gente chama trato digestório, que vai da boca até o ânus. Uhum, Então, o que que acontece? Lá, naqueles metros de intestino, existe uma microbiota, uma família de micro-organismos, uhum, diferentes tipos, que são responsáveis por muita coisa, como, por exemplo, pela imunidade, uhum, pela absorção de nutrientes que a gente come da comida, uhum, pela absorção de nutrientes, a microbiota, ela depende também do que a gente come. uhum, Ela faz uma fermentação, quando você come fibras, né? Ela uhum, faz uma fermentação que ela protege todo o seu intestino, uma parte do intestino, até contra o câncer. uhum. Então, o que que acontece? Eu preciso, primeiramente, pensar nisso. Como está essa microbiota? O Sim. que eu tenho colocado lá para favorecer o crescimento de bactérias boas? Uhum, Ou se eu tenho colocado tanto alimento ultraprocessado, né, uhum, tanto produto de baixa qualidade, que tem alimentado as bactérias nocivas? uhum, Porque essa microbiota, ela vai direcionar você para a mudança de humor, por uhum. exemplo, e para as doenças mentais. Isso é incrível, né? Sim. Se a gente pensar autismo, depressão, compulsão alimentar, transtornos de ansiedade, tudo, tem vários estudos relacionando também a microbiota Nossa. desse indivíduo. Então, existe uma comunicação entre a biota, o sistema nervoso Uhum, central, né? A microbiota, vários estudos mostrando a microbiota e a saúde mental. Tirar, então, o nosso, como que eu posso dizer? Se você consegue consumir, né, alimentos mais saudáveis, você consegue melhorar essa microbiota. sim. A gente, então, pode usar alimentos fermentados, né, como o kefir, Uhum, os iogurtes, ou ainda trabalhar o kombucha, né, kombucha, e uhum, também trabalhar com probióticos específicos, mas nada disso vai funcionar se a alimentação não estiver boa, sim. saudável, porque aí você coloniza aquela microbiota do bem, Uhum, mas logo, um tempo depois com que você for se alimentar, você só permite que as bactérias patogênicas, né, aquelas que provocam doenças, sim. ficarão lá, na sua maior população. Quando a gente recebeu uma pergunta, você comentou sobre esses exemplos de alimentação. A gente recebeu uma pergunta da Renata sobre é, quando a gente pode falar de ansiedade. Que a gente pode tomar para aumentar a concentração quando você está estudando ou trabalhando, que não aumente essa ansiedade, porque no meu caso, por exemplo, se eu tomar café, eu vou ficar completamente pilhado, né? Então, o que eu posso tomar como uma alternativa do café para me ajudar a me motivar, me ajudar a ficar mais acordado e aumentar a minha concentração? Uhum. Olha, o café, ele tem a cafeína, né? Então, ele é super estimulador, é super estimulante. Mas você pode usar, por exemplo, o chá verde. Uhum, Tanto o chá verde ou branco, ele tem, né, a teanina. uhum, Tem a cafeína, te deixa estimulado? Tem. Então não dá para tomar à noite antes de dormir, senão você não vai dormir. sim. Mas se você tomar, né, pela manhã, ele te dá uma acordada, uma agitada, mas com foco, você fica bem focado. Sim. Então, a teanina é muito boa nisso. E tem vários estudos mostrando depressão com chá verde, Nossa. que acaba sendo bem interessante para quem tem depressão, Uhum. ingerir o chá verde pela manhã, né, ou à tarde, onde a pessoa fica mais caída, ingerir o chá verde. Sim. E para que outros suplementos ou que o estilo de dieta ou alimentação que poderia também aumentar, digamos, não aumentar, tratar a ansiedade do seu ponto de vista? Uhum.
Então, se a gente pensar que existe aí como eu posso dizer, um equilíbrio perfeito na natureza, que é Uhum, a comida equilibrada. Então, uhum, quanto mais você consome fibras, né, obtidas por vegetais, você está uhum, alimentando bem essa microbiota, uhum, e essa microbiota te responde de forma mais saudável, até para humor, funcionamento intestinal, né, que é super importante, e a parte mental. uhum, Então, a alimentação equilibrada e variada, isso é a primeira coisa, né? sim. A gente pode, se a gente pensar, por exemplo, em humor e ansiedade, a gente pode pensar também no ômega 3, Uhum, que tem vários estudos mostrando, né? Ele desinflama o nosso organismo. Então, uhum, tudo que a gente comeu a boa parte da vida inflamou o nosso organismo, uhum. inclusive quem me ligou. Ah, tudo bem. Então, você está com o cérebro inflamado. Então, o que que Uhum, acontece? Você precisa desintoxicar. Então, uhum, partir para uma alimentação mais saudável, não significa diets e lights, tá? Não uhum. precisa, não adianta dieta restritiva, é comer comida de verdade e aos poucos trabalhando com essa quantidade, tá? É o equilíbrio sempre. Então, primeiro você pode pensar nisso, né, na questão do ômega 3. Então, ele desinflama o cérebro, desinflama o organismo e Uhum. ajuda muito nessa resposta. A Sim. gente encontra, né, em certos peixes, na linhaça, na chia, o Uhum. ômega 3, e em casos mais pontuais, aí a gente entra com a suplementação, né? Sim. E o Uhum. triptofano, você acha que é um bom fator também, às vezes, em casos pontuais, também a pessoa tomar o triptofano? Uhum. Na verdade, é assim, certos lugares você encontra facilmente o triptofano disponível, né? Para venda. Então, o Uhum. triptofano, ele é um aminoácido essencial, então meu organismo não consegue sintetizar, eu preciso dele por meio da alimentação. Então, quando eu tenho um aporte bom de triptofano, que está presente lá na Uhum. semente de abóbora, no grão de bico, nos vegetais, né, nas carnes, eu encontro triptofano, eu Uhum. garanto uma quantidade de triptofano circulante lá no meu organismo. E aí pode, né, trazer um benefício, sim. Só que Sim. aí, quando a gente pensa, né, por exemplo, em estratégias, por exemplo, a pessoa. É importante dizer também, Jeffter, que se você tem algum desses sintomas de tristeza, de ansiedade, é interessante procurar um profissional, Sim. né? Sim, com certeza. Então, assim, o nutricionista ajuda muito. A gente trabalha, né? Como no seu caso, a gente Uhum. trabalhou com o médico para melhorar, adequar as doses, melhorar os sinais, né? Os sintomas. Então, foi muito legal. Com Mas, certeza. assim, a união, né, do psicólogo, né, no Uhum. caso a terapia, é também fundamental. Então, Com esses certeza. três profissionais podem ajudar e muito, Sim. né, a amenizar esses sintomas. Uhum. Então, se você toma só o medicamento, às vezes você vai ficar viciado no medicamento, Uhum. né? Isso, o medicamento é mais uma coisa assim, para uma crise aguda, né? Então, não dá para ficar tomando o mesmo medicamento sempre. Aí o médico, ele vai ajustando a dose, o tipo de medicamento, e aí Uhum. entra a nutrição com, às vezes, uns suplementos específicos para fazer esse desmame Sim. do medicamento, né? No meu caso Aí a gente foi isso usa. também de ter tomado o medicamento durante um tempo e com os suplementos e com essa dosagem, né, por um longo prazo, assim, visão de longo prazo, você ir acertando algumas deficiências. Eu acho que muitos de nós que passamos por problemas assim, podemos dizer que o processo de adaptação de
medicamentos da psiquiatria. É muito frustrante também, porque você, às vezes, pega um medicamento e não funciona, pega o outro, piora. Então, tem muitos tipos de medicamentos, cada um vai dar certo para uma pessoa, né? E a parte ótima de você unir a psiquiatria com a nutrição funcional, obviamente com o psicólogo também, você consegue tirar de todos o melhor e você consegue, de repente, usar os medicamentos, né, de antidepressivos ou alguma coisa assim, para questões mais pontuais e também com a vantagem de que você tem menos efeitos colaterais também, né? Porque com o ajuste da nutrição, você consegue controlar mais isso sem ter todos aqueles famosos, digamos assim, efeitos colaterais dos medicamentos antidepressivos e tudo mais, né? Sim, aí a gente vai ajustando, né, com o horário que a gente dá o suplemento, Uhum, o horário do medicamento, para não atrapalhar, né, não ser antagonista uhum, do outro e eles trabalharem em conjunto, né, em sinergismo. Então, sim, isso é muito legal. Mas é por isso que tem que ser tudo muito trabalhado com cuidado. uhum, Mas o triptofano, assim, a gente usa o triptofano em casos de desmame de certos medicamentos ou para potencializar a ação de uhum, outros. Aí a gente usa, sim, porque o triptofano, para quem não sabe, né? Eu falei que ele é um aminoácido e ele é importante para a produção de serotonina, que é um neurotransmissor, né? Um hormônio ligado ao prazer e bem-estar. Então, medicamentos, eles fazem isso de forma química, né? Estimula esses neurotransmissores e a uhum, gente vai pela alimentação, né? Às vezes pelo suplemento, se necessário, ajustando e melhorando. Mas às uhum. vezes a pessoa não adianta tomar só. Você conseguiu atingir seus objetivos de forma, graças a Deus, né? Super positivas, mas porque Uhum. também você passou a se alimentar melhor, né? Sim. E qual que seria, para a gente passar para o nosso próximo tema, assim, qual que seria o papel de uma alimentação, ou a influência, digamos assim, de uma alimentação rica em açúcar para a saúde mental? O que que isso faz no nosso organismo? E também como que a gente pode praticar uma rotina de consumir menos açúcar, se isso influencia de alguma forma negativa? Super, super negativa. Então, assim, né, tem vários estudos associando depressão com adolescente Uhum, e que come os junk foods, né, as porcarias, os super ultraprocessados, uhum, e melhorando todos os sintomas com uma dieta mais à base de peixe, azeite de oliva, peixes, as oleaginosas, né, como as castanhas, sim, porque, por exemplo, até o triptofano, ele não vai produzir serotonina uhum, sozinho, ele precisa de outros minerais que uhum, ajudam nessa produção, uhum, nessa conversão. Então, se você tem, né, os grãos integrais, menos carne vermelha, menos açúcar, menos industrializados, você melhore muito os sintomas da depressão e às vezes nem precisa de medicamento. uhum, Isso que é legal, né? Tem vários estudos também mostrando o papel do brócolis, da uhum, couve-flor, do nabo rabanete, né, que a gente uhum, chama de brássicas, né? sim, Folhas verdes também, ajudando a melhora desses sintomas. Tem uhum, o açafrão também, que é anti-inflamatório. O açafrão é ótimo para tudo, uhum. inclusive para desinflamar o corpo e melhorar essa resposta, né? O açúcar, assim, é uma coisa totalmente antagônica, né? Porque o cérebro gosta de açúcar, Uhum, porque o açúcar promove o mesmo bem-estar. uhum, De sensação de prazer, né? Então, quando o cérebro pede açúcar, a gente tem mais vontade de comer doce. uhum, E só que a gente precisa também ver que a gente precisa, às vezes, quando você ingere muito açúcar, você compete, ele é absorvido e uhum, você compete, não há
o total aproveitamento dos outros nutrientes, e aí Uhum. você fica com falta, uma carência de vitaminas e minerais. Uhum. Então, o açúcar ele tem o poder também de impedir a absorção de outros nutrientes. O Uhum. açúcar, assim, nosso cérebro, a gente consegue trabalhar bem com ele. Uhum. Não adianta colocar diets, por exemplo, porque você sente o gostinho na língua, mas seu cérebro não entendeu aquilo como açúcar. Uhum. Então, ele vai sempre te dar vontade de comer doce o dia inteiro. Uhum. Às Nossa. vezes, um pedacinho de chocolate 70% cacau, você vai ter os minerais que ajudam na produção de serotonina, você vai ter o triptofano num Uhum. chocolate 70% cacau e você comeu o chocolate. Sim. Só que com uma qualidade muito melhor, concorda? Tá aí um grande exemplo de como a gente pode. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que a nutrição é uma restrição de coisas que ela gosta e uma apresentação de coisas que ela nunca vai querer comer, ela vai ter que comer para ser saudável, né? E tá aí um grande exemplo de uma adaptação, né? Uma nova forma de pensar sobre a nutrição, que é você. A gente teve uma pergunta aqui que ela também quis saber um pouco mais sobre essa questão de como assim a gente pode comer tudo desde que seja com moderação, né? E eu acho que a gente pode complementar essa frase com a gente pode comer de tudo com as, digamos, as versões que fazem melhor pra gente, né? Como chocolate, a gente pode comer Sim. chocolate. Eu, desde o começo do meu tratamento, quando eu tive, quase desenvolvi diabetes, ou tive gordura no fígado, tive esofagite, eu consegui continuar comendo chocolate acima de 70, 80%, e o fato de eu exercitar isso e criar esse hábito, hoje eu não como menos, né? E eu não sinto falta. O meu cérebro não fala, nossa, eu preciso de coisa mais doce. Eu consigo ter isso que você falou, que é os nutrientes do cacau sem essa competição do açúcar, né? Prevalecendo sobre os outros nutrientes que eu estou ingerindo, né? Uhum. Eu lembro até que você falou que depois que você acostumou com o chocolate 70% cacau, em uma das consultas, né? Você falou que agora você come muito doce, você até estranha. É, sim. É Gente, um olha, hábito, é um exercício. e é um exercício assim que funciona. O seu cérebro, ele vai se condicionando. Não Uhum, adianta enganar, mas uhum. você pode trabalhar e condicionando a diminuir o açúcar. Em 3 semanas, se você diminui o açúcar, você não sente falta de tanto açúcar. Uhum. Em 3 semanas, você já vê o resultado. Sim. Que interessante isso. Então, por exemplo, ai, mas eu gosto tanto de chocolate, então começa com 50% cacau. Uhum, Trabalha com uma fruta doce, então, por exemplo, fruta quente. Então, assa uma maçã ou uma banana bem madura, que ela já vai ser doce. uhum, Coloca lá umas especiarias, como, por exemplo, canela, que uhum. ajuda a melhorar a insulina, e aí você tem menos vontade de comer doce, Sim. né? Melhora na sensibilidade à insulina. Coloca um chocolate lá, 70% cacau. Então, você mandou para o cérebro o açúcar que ele queria, mas Uhum. você está envolvendo esse doce numa qualidade muito superior, Sim, não é? com certeza. Então, são estratégias. Se, por exemplo, você usa 2 colheres para adoçar o café, passa a colocar uma colher só. Uhum. E aí, em 3 semanas, você já vai achar aquilo fantástico. Tá tudo Sim. bem. É, você condiciona, né, o seu próprio corpo a se adaptar Sim, àquilo, né? É um sim, exercício de um hábito que vai trazer muitos benefícios, porque você consegue mudar essa mentalidade do, agora não posso nada, só posso comer alface. Quando, na verdade, não é isso, exatamente o contrário, né? A gente não pode privar quando a gente está pensando em ter uma alimentação que abrange todas as proteínas, carboidratos, mas das formas corretas, né? Que pode trazer mais benefícios para a gente. Aquilo que você falou no começo, que é nossa responsabilidade, né? O nosso corpo, a nossa saúde mental. Então é a nossa responsabilidade prestar atenção naquilo que a gente consome, né? Que a gente sabe que vai trazer benefícios ou vai influenciar a gente de uma forma bem negativa, né?
Sim, o negócio assim, você pode comer tudo. Uhum, Agora, se o seu cérebro não gosta do proibido, da dieta, ele não gosta. Então, você está de dieta de certas coisas. Não parece que tudo assim, tudo que aquilo, fica piscando para você aquilo que é proibido. Então, uhum, chega alguém com aquele alimento que você está de dieta, não pode comer. Então, assim, não vale a pena. uhum, Você só tem que entender que fome que você tá. Fome de quê? uhum, É aquela fome fisiológica por comer mesmo, que dói o estômago? uhum, Ou é só uma vontade de comer alguma coisa, né? Ou a sim, sua fome é emocional? uhum, Aonde você tem colocado, né? Suprido aí essa carência emocional? Será que é na comida? Será uhum, que é no doce? sim. É interessante, como que a pessoa, por exemplo, que a gente fala de açúcar, a gente normalmente pensa mais pro chocolate ou os doces, né? O sonho da padaria, alguma coisa assim. Mas existem muitos alimentos que até parecem saudáveis, né? Eu lembro que eu comia muito uma caixa de granola que eu comprava no supermercado que tinha o mesmo teor de açúcar de um sucrilhos ou de outros cereais de criança que é aquele sabor, né, super doce. É interessante pensar também que não é só o chocolate, não é só o sonho. Existem às vezes produtos que estão com uma embalagem de isso é saudável, isso é bom para sua saúde e às vezes não são, né? Tem muita coisa para preservar os ingredientes, ou muito açúcar. Algumas coisas enganam, né? Mas existem outros também que, por exemplo, como os refrigerantes, são, ou sucos, até os sucos de caixinha que a gente acha que é bem saudável, que é melhor do que refrigerante, tem um teor muito alto de açúcar, né? Sim. Se eu pensar que quando você tem vontade de comer doce, você come, aí a sua insulina, né? A glicemia vai lá em cima, a insulina vai lá em cima, e Uhum, aí depois, quando, né, ela se completa, essa digestão e absorção, ela cai uhum, consideravelmente. Aí quando ela cai, você tem vontade de novo de comer doce. sim. Então, assim, vamos pensar nos doces mais, assim, como eu posso dizer, não tão prejudiciais, né? Então, por Uhum, exemplo, você come um doce diet. O uhum, doce diet me mandou você um chocolate diet. Tem um chocolate clássico que ele tem zero adição de açúcares, mas ele tem muito mais gordura e uhum, gordura saturada que os outros. Então a troca não está justa. sim. Desculpa te interromper um segundo. Eu vou ter que começar uma Imagina, vai nova derrubar? live. Que vai derrubar em 20 segundos. Então eu vou terminar essa e a gente vai começar uma nova para a gente continuar conversando, tá bom? Ok, tá bom. Até daqui a pouco. Até. E aí? Estamos de volta. Então, desculpa te interromper, pode continuar falando. Você estava falando sobre os produtos que às vezes têm um teor menor de açúcar, mas que tem outras coisas também que são prejudiciais, né? Sim, é porque você estava falando dos vilões, né? Dos Uhum. industrializados. A gente tem industrializados do bem, mas a grande maioria é do mal. Sim. Então, principalmente os ultraprocessados, né? Uhum. Então, se a gente pensar que tem lá açúcares invisíveis, porque aí você tem açúcar invertido Uhum. numa mesma composição, açúcar invertido, xarope de glicose, Uhum. açúcar demerara, e você fala, uau, Uhum. tem açúcar demerara, mas olha quanto açúcar já foi É, lá adicionado no açúcar invertido, que é aquele xarope, né? sim. Entre outros. E aí, se a gente pensar que nos sucos industrializados, você tem grande quantidade de açúcar. Então, Uhum. por que não fazer um suco em casa? Né? Sim. Então, você consegue congelar a polpa do suco, você consegue fazer um suco natural, que Uhum. agrega muito valor. Então, nos sucos, né, a gente tem o integral, mas até no integral, às vezes, eles são adicionados de conservantes para preservar
sim. aquela cor. Por mais que não tenha conservante, mas alguns aditivos para conservar. Uhum. Não tenha corante, mas assim, não se equipara ao suco caseiro, Sim, né? sim, E a gente não está falando de industrializado o suco, é caseiro mesmo, sim. né? Então você espremer a fruta. Claro que assim, é muito melhor você, depois do almoço, eu gosto de comer uma sobremesa todo o almoço, né? Após o almoço. Uhum. Eu sugeriria você escolher uma fruta da época, então ver Uhum. lá qual é a safra do mês de junho, escolher uma fruta bem docinha e logo após o almoço você já tem aquele sabor doce e gostoso, Sim, né? sim. É uma estratégia. Se você fica comendo muito açúcar, você vai fazendo aquele looping, né? Então, Uhum. eu como açúcar, minha insulina aumenta, depois quando ela cai, eu tenho vontade de comer doce de novo. Sim. Então, por isso que a gente pensa numa fruta com especiarias, né? Por exemplo, a canela, que diminui a vontade de comer doce. Você Uhum. pode colocar um cacau em pó. Numa banana, por exemplo, eu acho sensacional. Porque Uhum. aquela vontade, né? Ele acaba sendo bem mais suavizado e você mandou para o cérebro o açúcar que ele queria. Sim. Mas, por exemplo, tem esses açúcares escondidos, tem. Se a gente pensar, né? Os diets eu também não recomendo. Uhum. A menos que seja uma pessoa que tenha aí um diabetes, por exemplo, né? Uhum. Adoçante também não é legal, a menos que você seja diabético, mas se não, tente comer. Vários estudos mostram que quem consome muito adoçante depois tem compulsão por doce. Uhum. Então é legal, né, escolher um adoçante, então, sei lá, um xilitol, que é mais natural, mas Uhum. de repente usar um demerara, por exemplo, que ainda é acessível para a população, né? E Uhum. usar menos, cada vez menos, né? Ou E mel também criar as poderia crianças ser. com menos açúcar possível. Sim, o mel poderia ser uma alternativa para colocar, de repente, nas bebidas ou em comidas? Sim, o mel, sim. Ele Uhum. tem frutose, tem glicose, tem açúcar do mesmo jeito, tem minerais, tem enzimas, tem Uhum. vitaminas. É interessante o mel. E para as Mas pessoas que. independente de ser mel ou açúcar, né? Uhum. É interessante sempre adoçar menos, para você Sim. acostumar. Lembra sempre da regrinha das 3 semanas. Se Uhum. você tiver uma restrição, né, diminuir o consumo de açúcar, três Uhum. semanas depois você vai consumir menos açúcar. Seu Sim. organismo já vai estar adaptado. E para as pessoas que têm, às vezes ela não toma, não come muito doce, ou não tem uma alimentação assim, não coloca doce em muitas coisas, ou açúcar em muitas coisas, mas ela tem o hábito de tomar refrigerante. Você teria alguma dica que poderia, assim, apresentar como uma possibilidade de alternativas? Porque a pessoa que toma refrigerante, às vezes, onde eu moro, as pessoas têm o hábito de tomar água, por exemplo, com a comida. Então, esse é um hábito que eu tenho. Mas a maioria das pessoas não tem esse hábito, né? Eles vão comer, eles já botam um refrigerante do lado, ou um suco de caixinha. Qual que seria uma alternativa que talvez começasse a introduzir um novo hábito para essas pessoas? Uhum. A gente pode pensar na água saborizada. Uhum, Então, você pode até comprar uma água com gás e uhum, colocar lá um suco concentrado de maracujá, um suco de abacaxi, ou ainda, né, deixar a água saborizada lá com hortelã, lá com fatias de laranja, fatias de limão, por exemplo, para uhum. dar uma saborizada nessa água. Mas Sim, até o líquido com a alimentação, com a refeição, não é uma boa coisa, sim. porque você dilui muito o suco digestivo. Uhum, Então, a microbiota saudável, ela precisa você mastigar bem o alimento, digerir bem, para que lá, né, no intestino, ela seja capaz de ser absorvida, uhum, interagir com essa microbiota e ser eliminada no seu excesso. sim. Então, quando você dilui muito esse suco gástrico, você não tem uma digestão adequada. Uhum, Refrigerante é pior ainda, né? sim. Porque assim, tudo que é para ser oferecido gelado, então sorvete, refrigerante,
tem muito mais açúcar para marcar o sabor. Uhum. Se você olhar, né, quantos copos estão lá numa garrafa de refrigerante, é muito açúcar. Uhum. Então, tem que pensar que é o açúcar que é super deletério, né, super prejudicial, envelhece, deixa triste, Uhum. aumenta a insulina, risco de diabetes, risco de câncer, Sim, engorda, sim. faz um monte de coisa ruim. Mas também tem o ácido fosfórico, que elimina, se liga ao cálcio, e a gente perde esse cálcio do osso. Então, assim, Uhum. é ruim de qualquer jeito. Mas, se você toma todos os dias, então deixa para o sábado ou para o Uhum. domingo, vai reduzindo até você tirar da sua vida. E outra, você come porcaria? Ai, mas eu como muita porcaria. Mas quem que compra porcaria? Uhum. Sim. Então, naquele calor, um refrigerante piscando lá na geladeira, você Uhum. concorda que eu vou preferir o refrigerante do que a água? Sim. Então, melhor não comprar. É. É, a gente teve, já nesse assunto de bebidas, se você não se importar, eu queria passar para algumas perguntas que a gente pegou das pessoas que quando a gente estava divulgando a live. E uma das primeiras Uhum. perguntas tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é dos chás, porque a gente sabe que vários chás apresentam, se apresentam como ferramentas também para ajudar em crises de ansiedade ou pessoas que têm insônia e essas coisas, né? Você poderia dar umas dicas para a gente e falar um pouco mais sobre isso, sobre possíveis ferramentas de chás que podem ajudar na saúde mental? Sim. A gente trabalha com todos os chás, né? E não para gestante, né? Então, a gestante não pode tomar chá mesmo. Sim. Mas, assim, todas as pessoas não gestantes, né? Independente da idade, a gente consegue ter efeitos bem positivos com o uso dos chás. Uhum. Então, a camomila, a erva doce, Uhum. ela, camomila, erva doce, a própria hortelã. Uhum. Então, aquelas bebidas, os chás mesmo com as ervas, capim-cidreira, eles Uhum. são super calmantes, eles são digestivos. Sim. Então, eles ajudam nesse processo de digestão, melhora aí o metabolismo, né? O intestino, na verdade, a função intestinal, mas e também acalmam. Então, isso muito legal, né? Uhum. Eu posso trabalhar com chá de melissa, Uhum. então, que são efeitos cientificamente comprovados na melhora, né, da depressão, da ansiedade, da síndrome do Uhum. pânico. Então, ela auxilia lá no mecanismo de neurotransmissores para dar esse efeito. A Sim. melissa você pode tomar até durante o dia, porque ela, né, baixa um pouco o seu nível de estresse. Uhum. Melhora o cortisol, você consegue dormir melhor à noite. Uhum. E também o mulungu, Uhum. também, que é comprovado cientificamente, melhora na qualidade do sono. Só que aí mulungu tem que ser à noite, Sim. E a dosagem né? é Então, muito baixa, né, de molungu. sim, a dosagem muito baixa, porque para muita gente, assim, tem um efeito de derrubar mesmo. Aham. É que nem, como diz minha colega, é que nem Rivotril, que nem É. Rivotril. E adianta, você deu essas dicas de diferentes chás, camomila, melissa, hortelã. Adianta a pessoa tomar uma vez quando ela está se sentindo um pouco ansiosa? Ou seria importante uma pessoa que já está apresentando alguns sintomas, ela criar o hábito de tomar isso vários dias, assim, ou meses, não sei, para ver se isso ajuda, né, a longo prazo a tratar alguns sintomas? Olha, se você tomar café, bebida alcoólica, Coca-Cola, vai te excitar muito. Uhum. E o que você não pode é ainda provocar mais essa excitação, né, no neurotransmissor, digamos assim, né, Sim. no seu cérebro. Então, você tem que usar mesmo os chás Uhum. ao longo do dia, revezando os chás, que é sempre muito bom, né? Sim.
Eu não indico chá logo após, né, tomar almoçar e já tomar o chá. Eu indico tomar umas 2 horas depois, Uhum. para não interferir na absorção de nutrientes, mas tomar o chá sim. Se Sim. está depressivo, se está muito caído, né, muito triste, aí o chá verde. Uhum. Mas para os demais, esses outros que eu te disse, inclusive a melissa e à noite para melhorar a qualidade do sono, o mulungu. E o mulungu, por que que se toma à noite? A gente recebeu uma pergunta aqui que a pessoa toma várias vezes durante o dia. Por que que é importante tomar à noite ele? Uhum. Na verdade, a gente tem a nutrição funcional, ela é muito assim especial Uhum. porque ela trata o indivíduo como único. Uhum. Então, o que é bom para você pode ser diferente para mim e pode não ser tão bom para o outro. Sim. Então, assim, Uhum. tudo conta, né? Às vezes tem pessoas que são muito sensíveis à cafeína. Ela já não teria um chá verde, já também não teria um bom efeito para quem é super excitado, assim, né? Sim. Mentalmente, digamos. Uhum. Mas o mulungu, para quem toma o dia todo, ela toma, precisa ver se é na forma de cápsula ou Uhum. em chás, né? Sim. Porque eu estou indicando a erva mesmo Sim. para ser ingerida. Então, se ela faz uma concentração bem baixa, pode ser que ela esteja, né? Essa pessoa esteja plena, tranquila ao longo do dia, Uhum. sem derrubar, Sim. sem ter Sim. sono. Eu durmo em pé se eu tomar mulungu à tarde, por exemplo. É. Então, para níveis de muito estresse, Uhum. eu tomo à noite para ter um sono mais reparador. É importante essa questão que você falou da individualidade, né? Porque eu vi no meu tratamento, isso foi muito verdade também. Por exemplo, o chá de mulungu para mim não foi uma ótima opção, porque eu lembro que ele me derrubava e me deixava muito mais ansioso e muito mais em pânico do que se eu não tivesse tomado. Inclusive, remédios antidepressivos que eu tomei, eu cortava na metade, porque eles tinham a dosagem da metade tinha uma uma eficiência maior para mim, sabe? Então, é um ponto que você fez agora, de tudo que a gente tem falado, é muito importante também estressar isso, porque nós somos indivíduos e as coisas vão funcionar melhor para mim ou melhor para você. Então, é importante fazer, talvez, testes. Se a pessoa vai tomar agora um chá de molongo para dormir, talvez tente um pouquinho só para já não, né, fazer um teste. Então, uma coisa que eu ia perguntar também, você comentou da bebida alcoólica. A gente teve uma pergunta sobre bebida alcoólica também. Para as pessoas que têm a saúde mental, como que eu posso dizer, um pouco vulnerável. Eu que tive a síndrome do pânico e tive depressão, tive ansiedade, eu tirei a bebida alcoólica, mas eu não foi nenhum médico que me falou para eu tirar, né? Foi uma decisão minha mesmo. Mas você tem algum insight que pode pesar nessa discussão de se a pessoa tem uma vulnerabilidade ou mental ou emocional? Qual que é o papel do álcool nesse estilo de vida? Uhum. O álcool, as outras drogas, né, ilícitas, como a própria maconha, né, Uhum. elas são, cocaína, elas são muito excitatórias, Uhum. como o açúcar também, são Sim. muito excitatórios. Então, a pessoa só muda, talvez, só muda o problema, ou Uhum. melhor, ela só muda o foco, mas o problema continua o mesmo. Sim. É que nem o medicamento, não dá para tomar anos o mesmo medicamento. A Uhum. gente tem que acompanhar, né, ir ao médico, acompanhar para ver até que ponto aquilo foi bom Uhum. naquele momento e que é possível mudar, porque o organismo se acostuma. E Sim. aí a gente pode ter a dependência Uhum. química, que aí é triste, Uhum. porque às vezes uma pessoa com depressão, ela pode se tornar uma dependente química Uhum. e mais de drogas ilícitas. Então, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Uhum. às vezes, o
álcool ele pode ser lícito, mas para você, por exemplo, não seria dado, porque você poderia, às vezes, mudar o problema, né? Sim. Mas tem Transportar o problema. tem alguma composição, algum aspecto de composição do álcool que poderia ser prejudicial para uma pessoa que já tem ansiedade, sem ser esse fator de talvez criar um novo vício, né? Uma pessoa que já está vulnerável, ela já talvez criaria um novo vício que saciaria talvez temporariamente, né? Mas existe algum estudo que mostra sobre o álcool e o efeito do álcool na emoção e no cérebro? Olha, especificamente para depressão, não, mas a gente pensar que o álcool é deletério, ele Uhum, é tóxico, ele é neurotóxico, uhum, então a gente pode sentir um prazer momentâneo, mas a longo prazo eu vou ter como eu posso dizer, uma perda muito significativa em capacidades cognitivas, por exemplo, né? uhum. Eu vou ter isso, um envelhecimento celular, um estresse oxidativo provocado por esse álcool. Então, vai me prejudicar, podendo levar até outras doenças, né? Sim. Eu tive, no meu caso, eu lembro que o meu fígado estava muito danificado também, e eu bebia antes. E eu lembro que quando eu li um pouco sobre o meu tratamento com essa suplementação, uma das coisas que eu li é que as pessoas que têm o fígado já mais vulnerável, o fígado não funciona tão bem, é, os nutrientes que ele processa já não vão para o seu cérebro, então já começa a ficar cada vez com mais deficiência, né? Então, de repente, Sim, a pessoa que tem o hábito de beber bastante, às vezes danificando alguns órgãos, tem um papel tão importante para a saúde mental, às vezes a pessoa está tomando remédio ou está fazendo tendo uma alimentação saudável, mas esse fator já começa a influenciar para o outro lado, né? Mas assim, sim. a questão existe também nesse caso a questão da moderação. Você acha que a pessoa que de repente durante o final de semana toma um vinho ou as pessoas que têm o hábito de à noite depois da janta tomar uma taça de vinho, isso afeta muito ou isso é um hábito que a pessoa poderia manter? Uhum. Olha, a gente tem aí duas linhas, né? Uhum, Primeiro que o álcool ele é tóxico, de qualquer uhum, forma, uhum, então ele pode não ser tão benéfico assim, mesmo sendo na forma de um vinho. uhum, Mas existem outros estudos que trabalharam com a dieta, principalmente com a dieta mediterrânea, né? uhum, Que é onde a pessoa já tem um hábito alimentar saudável, um estilo de vida saudável, porque se a gente pensar lá nas regiões, né, nos países que cercam o Mediterrâneo, uhum, você vê que as pessoas têm uma prática de atividade física, elas têm, né, estão mais dentro do peso considerado saudável, uhum, se alimentam de todos aqueles alimentos que eu te falei, que uhum, são bons para a saúde mental, então o peixe, o azeite, os uhum. cereais integrais. Então, nessa condição, o vinho não trouxe nenhum malefício, ele só agregou uma proteção cardiovascular, Entendi. né? Melhorou a saúde do coração. Mas nesse contexto, entendeu? Sim. Então, quando me perguntam isso, eu fico até assim, tipo, para que lado eu vou? Então, eu acho que no final de semana, né, eu acho que tá ótimo, mas é, de repente intercalar, né? Sim. Não sei. Sim. Você pode dizer um pouco para a gente? Você falou um pouco sobre os alimentos industriais. A gente tem uma nova era, assim, da nossa geração, principalmente, que, que fala muito sobre os alimentos orgânicos, né? E eu ouço dizer na Alemanha, onde eu moro, que não existe, eu não sei se isso é verdade, mas não existe uma lei que fala assim, um alimento orgânico tem que ser assim. Então, muitas vezes a gente vai no mercado, está escrito bio, orgânico, e aquilo às vezes não tem, ele só uma etiqueta, né, no alimento que às vezes não significa nada, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do alimento orgânico e sobre a influência dos alimentos que não são orgânicos na nossa saúde mental. Por exemplo,
aquilo que a gente falou em uma das nossas sessões, que a gente tem a produção de ovos, por exemplo, de galinhas que estão, às vezes, o dia inteiro ou o tempo todo expostas à luz, extremamente estressadas, e elas botam esses ovos com altos níveis de estresse e a gente vai lá e come esses ovos. A gente que já tem uma predisposição para ser ansioso. Existe uma correlação a isso ou isso já é muito falar muito longe assim? Olha, então vamos por partes, né? No caso dos industrializados, se a gente pensar nos conservantes, Uhum, você tem um estudo de uma quantidade que foi segura para o homem, uhum, mas você não tem a soma de todos esses produtos com vários conservantes ou com uma quantidade muito aumentada de um determinado conservante, uhum, mostrando segurança, né, para esse indivíduo. uhum, Então, a gente sabe que os conservantes, assim, é, a gente come muito alimento industrializado. E uhum, nesses conservantes, a gente também tem metais que vão, né, prejudicar a nossa saúde, uhum, inclusive a mental. Então, sim, você gera um estresse oxidativo muito grande no organismo. uhum, Isso causa cânceres, né, doenças degenerativas, causa doenças, né, mentais. uhum, Então, hoje, provavelmente, a grande causa dessas doenças esteja muito ligada à alimentação. sim, É, Aí você fica pensando, né? Puxa, mas eu não posso comprar o orgânico. uhum, Mas se você fizer uma alimentação saudável, né, em fibras, elas também têm, em certa parte, as fibras dos vegetais, uma capacidade quelante desses metais pesados. entendi, Então, se você come ainda frutas, verduras e legumes, aquilo que você comer que é industrializado pode suavizar quando você consome com fibras, né? uhum, Com verduras, legumes, frutas, por exemplo. uhum, Mas os orgânicos, eles têm uma outra proposta. Então, o manejo da terra, eles não usam, por exemplo, um veneno para a grama não crescer, para o matinho não crescer no meio da plantação. sim, Lá, o vegetal, ele precisa combater por si mesmo uhum, as pragas, né? O inseto, o matinho. Então, ele cria uma força e cria substâncias que combatem, né? Que são protetoras uhum, contra essas adversidades. E sim, aí, com isso, você acaba tendo mais compostos bioativos que uhum, te ajudam numa saúde física, mental muito melhor, né? sim, Quando você já aplica isso na terra, o vegetal não precisa se defender. Então, ele não cria esses compostos bioativos uhum, para que vão depois te beneficiar, né? No homem que está consumindo esse alimento. uhum, Por outro lado, a gente, infelizmente, tem no Brasil uma lei, né? O ano passado a gente teve uma escancaração de liberação de pesticidas, né? Agrotóxicos, uhum, que só no Brasil é permitido. uhum, Então, em outros países, não, que estão muito ligados, né, ao surgimento de várias doenças mentais e físicas, no sentido de cânceres, por exemplo, doenças cardiovasculares. uhum, Então, esse é o problema. Se você for lá no Ministério, no site da Vigilância Sanitária, da Anvisa, uhum, ele fala assim: lave, como tirar os agrotóxicos dos alimentos. Lave bem, deixe de molho na água sanitária ou retire a casca para comer. uhum, Então ele sabe que não faz bem. uhum, Então ele ajuda a população também se livrar disso. Só que o problema é que a gente tem a adição de vários pesticidas na água que nutre uhum, esse, esse vegetal, não só pulverizado. sim, Então a gente tem mais ainda prejuízos, né, na uhum, saúde com isso. É uma pena, uhum, mas ainda assim a gente tem que incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes
Uhum. E se no seu bairro, né, tiver o CSA, ou um produtor orgânico, você compra direto do produtor de forma muito mais econômica. Sim. Então, você promove a agricultura familiar, e tem gente que fala assim, não, mas eu não posso, né? É muito caro no mercado, mas existem várias feiras de orgânicos que garantem o acesso, Sim. né? Sim. Então, a gente tenta nisso. Então, por exemplo, os agricultores que trabalham com agrotóxicos, eles provavelmente não comem aquele alimento que eles produzem. Uhum. Eles têm uma parte para eles consumirem com menos pesticida, agrotóxico, porque ele vê o malefício que aquilo pode causar, né? Sim. Sim. Infelizmente. Eles falam da questão da garantia de acesso à alimentação E no para caso dos todos, animais, mas a gente da forma desperdiça como. muito alimento. Se a gente não desperdiçasse tanto, a Uhum. gente teria, mesmo com uma cultura mais simplificada, né, que demora um pouco mais para crescer, a gente teria o alimento mais disponível para todos. E uma dica que eu dou é consumir o alimento na safra dele. Então, por Uhum. exemplo, agora não é época de manga, não queira comprar manga. Ela foi Uhum. induzida lá a crescer. Use os Sim. alimentos da época, porque eles já estão na safra deles e a tendência a terem agrotóxicos é muito menor. Sim. Seria uma importante. Seria importante nesse aspecto a gente também incentivar as pessoas a algumas coisas produzir na casa delas mesmo, como elas podem, se elas podem, de repente, alguns temperos, ter uma pequena horta no quintal, alguma coisa assim. É interessante incentivar isso também para as pessoas terem muito mais controle daquilo que elas estão ingerindo também, né? Sim, as ervas que ajudam a dar muito sabor, a gente tira os pozinhos químicos, né? Uhum. Artificiais da dieta, você acaba realçando muito sabor e isso acaba sendo muito positivo, né? Sim. Então, você pode fazer pequenos vasinhos, se você mora no apartamento, você pode Uhum. fazer uma horta vertical. YouTube tem ajuda em tudo, né? Sim. Faz E uma o, horta vertical, vai criando pelo menos aqueles temperos que você usa sempre, né? sim. Me fala um pouco mais sobre o ovo da galinha feliz. Ah, então, se a gente pensar que as nossas galinhas são confinadas, né? Uhum. Elas não conseguem produzir, porque o ovo, coitado, uma hora ele é vilão, outra hora ele é mocinho, uma hora ele é vilão, outra hora ele é mocinho. Então, quando você faz um café da manhã com ovo, isso te diminui a vontade de comer de Uhum. novo em seguida. Se Sim. você coloca essa proteína de alta qualidade, tem muitos aminoácidos lá envolvidos no ovo. Uhum. Então, você acaba sendo muito positivo, né? Uhum. Você consumir ovo. E aí Sim. você fala, ai, puxa, agora da granja, a galinha, ela fica lá o tempo no sol ou na luz, para ela ficar estressada e botar ovo. Ela não relaxa, ela não descansa, para ter uma maior produção de ovos, né? Uhum. Aí você passa o estresse da galinha para esse ovo, Sim. né? Ao passo que a galinha caipira, ela já anda solta. Nem Uhum. precisa ser orgânica, mas ela já anda solta, Uhum. ela consegue minhoca, ciscar. Sim. Então, você manda também para esse ovo uma carga muito diferente, Uhum. né? Então, os nutrientes desses ovos, a proteína vai ser igual para todas, mas os nutrientes, outros nutrientes, podem ter uma variação bem interessante, né? Sim. Então é interessante para a pessoa que tem enfrentado algum problema com a saúde mental de prestar atenção nesses produtos de origem animal que ela consome, né? Porque de repente ela já tem um problema de ter pânico ou ansiedade e ela consumindo esses alimentos que são de repente ricos em substâncias estressadas, né? A carne animal, por exemplo, um frango que você vai comprar
É importante a pessoa tomar cuidado com isso também? Ou é mais o ovo? O frango também. Se você hoje tem no mercado uma linha mais sustentável, né, que não usa Uhum. nenhuma adição de antibióticos, de agentes de crescimento no frango, Uhum. então seria muito interessante. Você pode comprar o frango caipira. Então, hoje tem até as linhas Uhum. grandes, né, que a gente conhece, as empresas que trabalham com frango, tem esse frango sustentável, o Sim. frango caipira, né, sem adição de produtos, agentes de crescimento, que é bem interessante. E tem a linha dos frangos orgânicos, né, que infelizmente ainda não é acessível para todos, mas Uhum. se puder comprar um frango, né, menos estressado, melhor. Entendi. Eu tenho mais duas perguntas para o pessoal que está assistindo. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta dentro desse tema da saúde mental, que a gente não abordou ainda hoje, manda aí para a gente, que eu vou dar uma olhada enquanto ela responde as duas próximas perguntas. A primeira pergunta que a gente teve, que na verdade muitas pessoas querem saber, é sobre o jejum, se você indica ou não. Então, aquela, eu te mandei o do doce, né? Uhum. Do jejum, isso mesmo. Vamos prestigiar todos que estão participando, que já participaram com suas perguntas, né? Sim. O jejum intermitente é assim, olha, se a gente pensar que quem come, tenho até que tomar cuidado como eu falo isso, mas assim, quando uma pessoa come muito, ela envelhece mais Uhum. e ela vive menos. Uhum. Em comer muito não é saudável para ninguém. Uhum. O jejum, ele, se a gente pensar, né, desde a época de Cristo, Uhum. ele era praticado, mas ele tem que ser muito bem assistido, acompanhado, porque em pessoas que têm compulsão alimentar, um jejum intermitente, mesmo que seja intermitente ou mais prolongado, pode gerar nessa pessoa uma compulsão alimentar em Uhum. seguida. Sei. Então, para essa pessoa, assim, não seria interessante. Mas em algumas estratégias, né, como eu falei na funcional, a gente trabalha de forma muito individualizada. Então, não tem receitinha padrão, não Uhum. tem quantidade padrão, a gente vai ajustando de Sim. acordo com a necessidade, né, os exames que ela mostra. Mas em algumas pessoas a gente acha bem interessante Sim. essa coisa do comer, do jejum intermitente. Uhum. É importante também ressaltar o que a pessoa pode ingerir depois desse jejum, né? Porque eu lembro que uma das nossas sessões a gente comentou sobre é, usar as horas do sono como adicionar as horas de jejum, digamos assim. Mas aí quando você acorda, se você come uma coisa com muito açúcar ou uma coisa que está muito rica em carboidratos que vai virar açúcar, já sobe também níveis no seu corpo que não vão ser tão. Às vezes vai. O efeito de você estar fazendo um jejum e terminar o jejum de uma forma bem errada, talvez cancela todos os benefícios do jejum mesmo, né? Sim, a gente tem que depois garantir esses nutrientes adequados, porque aí você ficou lá 6 horas, 4 horas, 5 horas sem comer. Uhum. E aí você vai e depois se abastece de carboidratos, a sua glicemia, né, a insulina vão lá em cima Uhum. e depois caem. Uhum. Tem um pico muito alto, né? Depois elas caem. E aí você vai querer comer mais carboidratos. Sim. Aí você, né, aumentou ainda muito essa insulina e aí que pode ser até prejudicial para outras coisas, outras questões relacionadas à saúde. Uhum. Então a gente tem que trabalhar bem isso com o que eu vou comer depois. Então, Uhum. às vezes você teve um dia muito estressante, aí você come, né, aquele prato cheio de proteína, ou desculpa, Uhum. de carboidrato, e dorme. Aí você tem um pico de insulina e às vezes te dá até pesadelo à noite. Sim. Ou uma dieta muito restritiva que te faz depois assaltar a geladeira à noite. Então não Uhum. adianta, né? É. Às vezes tem que sempre ter o equilíbrio. Então colocar a proteína que dá mais saciedade,
que é Uhum. reparadora aí, né? Construtora de tecidos, reparadora muscular, sempre associada ao carboidrato, nunca só o carboidrato, Sim. sozinho. Ah, entendi. É, Respondi? oi? Respondi? Com certeza, com certeza. A gente falou um pouco sobre imunidade, né? A gente sabe que tem vários estudos mais recentes que falam muito sobre a importância da vitamina D. Eu tenho o caso de amigos meus que às vezes apresentaram alguns sintomas depressivos e quando foram fazer exames de sangue, foram consultar um médico, apontou bastante essa questão da vitamina D e os níveis de vitamina D muito abaixo. E a gente sabe que a nossa era moderna, né, com a falta de sol, a gente vive, a maior parte da gente é, vive, às vezes, em centros urbanos e a gente quase não pega sol durante o dia. E isso vai diminuindo nossos níveis de vitamina D. E a gente sabe que isso também tem uma ligação com a saúde mental das pessoas, né? Eu, por exemplo, tomo 10.000 UI por dia e meus níveis de vitamina D nos últimos meses têm sido equilibrados, né? Às vezes as pessoas acham que é muita vitamina D, mas isso eu estou dizendo isso para talvez as pessoas terem uma ideia de o quanto a gente tem de deficiência de vitamina D nessa nossa geração, principalmente agora que a gente está o dia inteiro em casa de quarentena, né? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre a vitamina D e o papel dela na saúde mental? Uhum. Vale lembrar, né, só ressaltar que essa dosagem foi prescrita pela sua médica, né? Isso. Então eu tinha prescrito uma quantidade menor, Uhum. mas o médico pode prescrever uma quantidade maior, né? E aí, através dos exames que a gente viu que a dosagem estava baixa no sangue de vitamina D, que houve essa necessidade. Sim. Mas que ele também não vai tomar essa quantidade para sempre, né, Uhum. Jeffter? Porque a gente tem que dosar daqui 3 meses para ver os níveis, tá? Porque aí também pode ser tóxico se estiver acima do Sim. considerado adequado, que também é individualidade bioquímica, né? Uhum. Sim. Para você pode aumentar um pouco mais rápido, para mim um pouco mais lento. Então, Uhum. por isso da individualidade bioquímica, né? Que a gente preza na nutrição funcional. E Uhum. vitamina D, se você vê estudos de depressão e transtornos, né? Uhum. Psíquicos, psiquiátricos, em quase todos fala da importância dos níveis de vitamina D Uhum. adequados no sangue. Sim. Então, como você já falou bem, a gente não consegue ter essa exposição. A vitamina D, você precisa de um sol do meio-dia, né, Uhum. e não das 10 horas para você conseguir absorver. Você tem que estar com 70% do corpo exposto ao sol. Então, na nossa realidade, com a questão da radiação solar, a gente pode ter esse prejuízo Uhum. nessa concentração. E se Uhum. eu pensar que vitamina D está relacionado com uma boa imunidade, que está relacionado com a depressão, eu Uhum. tenho que prestar atenção nisso sim, Sim. né? Então, assim, você melhora vários parâmetros com vitamina D. Vitamina D tem estudos para muita coisa. Uhum. Então, cânceres também, desenvolvimento infantil, capacidade cognitiva. Então, é importante, né? Você tem as fontes naturais de vitamina D? Tem. Você encontra no leite, nos derivados, por exemplo, Uhum. né? Nos óleos de peixe, então, nos peixes, na verdade. Uhum. A gente tinha até aquela óleo de fígado de bacalhau, acho que nem é da sua época, né? Que a gente tomava uma emulsão Scott, que era Uhum. vitamina D pura. Sim. Mas, assim, hoje a gente tem o comprimido, a cápsula, e aí é importante, sim, ter esse olhar para a vitamina D. Sim. Eu vou fazer só. Obrigado, Érica. Eu vou fazer só a última pergunta que mandaram pra gente. Caso eu dê uma lida aqui nas perguntas, eu selecionei algumas que têm um pouco mais a ver com o nosso tema que a gente está falando da saúde mental. É, a gente falou um pouco sobre a imunidade no começo. Quais seriam uns alimentos que você poderia apresentar que ajudam a enriquecer a nossa imunidade? Uhum.
Se eu pensar nos vegetais, Uhum. né, verduras, legumes, fruta, por exemplo, eles têm a vitamina C, que é ótimo para a imunidade. É, eu posso pensar, né, nos vegetais integrais, na carne, Uhum. nas carnes, né? O zinco, o magnésio. Eu encontro boas fontes desses minerais e vitaminas na alimentação natural. E eu Uhum. consigo melhorar a imunidade, né? Aumentar bastante. Às vezes um desequilíbrio hormonal de magnésio, por exemplo, de cromo, que eu encontro lá nos vegetais integrais também, nas leguminosas, importante das leguminosas, né? Então, Uhum. grão de bico, feijão, a lentilha, ervilha, me dá Uhum. também esses minerais, que aí acaba ajustando. Eu comendo menos doce também, Sim. às vezes também eu tenho uma certa alergia subclínica com Uhum. certos alimentos que podem, meu organismo vai sempre competindo com aquele alimento que Uhum. não faz bem. Eu até falei glutamato monossódico, conservante, e pode prejudicar também a minha imunidade. Entendi. Então, a alimentação na sua forma integral, ela consegue potencializar. E comendo bem, você tem menos compulsão por doce, por exemplo, Uhum. né, esses desequilíbrios nutricionais. Uhum. E a vitamina C, zinco, D. E aí, os vegetais, aquelas cores incríveis, quanto mais colorido, melhor o prato. Uhum. Então, revezar, né? Sim. Um dia você faz o feijão preto, outro dia você faz a lentilha, outro dia você faz o grão de bico, um dia você come alface, de rúcula, e Uhum. assim intercalando, porque aí você garante um aporte ideal desses nutrientes, né? Sim. É importante você, porque, por exemplo, se a gente for pensar, fazer uma dieta, muitas pessoas fazem isso, escolhem alguns tipos de alimentos que acreditam que são bons para ela e repetem aquilo diariamente. Isso é bom também? Ou tem alguns aspectos de que a nutrição falaria ao contrário? Uhum. O legal é você variar, né? Uhum. Por conta da quantidade de nutrientes que você vai ter diferente. Uhum. Então, mas eu gosto muito de pão, né? Que nem eu fiz um vídeo. Eu gosto muito de pão, mas não existe só pão. Uhum. Consegue outros grupos de carboidratos que também são muito mais nutritivos que o pão, né? Sim. Então, uma pessoa que come pão no lanche da tarde, de Uhum. manhã come pão e à noite come o pão, Uhum. ela está repetindo muito esse pão, e isso não pode ser legal, né? Uhum. Pode não ser muito adequado, assim, para a saúde dela em termos de aporte de nutrientes. Então, se Uhum. for um lanche à noite, que seja um lanche nutricionalmente, né? Sim. Equilibrado, variado, e tentar abusar das sementes, das Uhum. ervas, das especiarias, né? Então, Sim. usar canela, usar o cardamomo para realçar o doce, Uhum. melhorar a insulina, revezar mesmo. Porque às vezes, dependendo da pessoa, a gente até dá um suplemento, né? De um Uhum. mineral específico, por exemplo, cromo. Sei. Mas nem sempre, se ela regular toda essa alimentação, ela não precisa do cromo. Então, por exemplo, cromo eu encontro no ovo, eu Uhum. encontro nas carnes, né? Sim. Vermelha, no frango. Eu encontro, por exemplo, nos vegetais mesmo. Então, no feijão, no milho, na soja, na Uhum. aveia. Por isso que eu falo muito, até para você eu passei, né? Sim. Sugerir a banana com aveia de manhã, porque aí Uhum. você já tem menos ansiedade, você já tem serotonina lá, né, ingerindo, melhora a produção de insulina. Então, Uhum. melhora a captação, né, da glicose. Então, são inúmeros benefícios. Dieta monótona não pode. Eu acho esse E ponto se você interessante porque mudar, pode falar. acho esse ponto interessante porque às vezes a pessoa sofre de da saúde com alguma coisa da saúde mental dela e ela escuta falar sobre esses benefícios, essas ferramentas da alimentação para melhorar às vezes a ansiedade, a depressão
e às vezes ela acaba focando em alimentos específicos ou em dietas específicas que no final vão ser mais prejudiciais do que vão ajudar ela, né? Porque, na verdade, essa questão da variação e a questão da dieta completa que vai realmente trazer muitos benefícios para ela, né? Sim, quando você está triste, angustiado, depressivo, e ainda faz uma dieta restrita, tende a falhar. Uhum. Então, o organismo, né, o seu cérebro, ele vai pedir aquilo que é mais prazeroso para ele. Sim. Açúcar, carboidrato, gordura. Uhum. Aí você acaba, às vezes, falhando, né? Sim. Se bem que falhar é do ser humano. O Uhum. negócio é o dia seguinte recomeçar, Sim. né? Então, hoje não foi bom, mas amanhã pode ser melhor. Começar com pequenas mudanças. Sim. Então, ai, vou fazer a dieta na segunda, Uhum. começar o regime. Então, sem começar regime, sem começar dieta, faça pequenas mudanças hoje, Uhum. né? Então, hoje, o que eu posso comer agora no lanche da noite? Eu vou pedir o clássico? Uhum. Não, o que eu posso usar? Hoje a gente tem tantas receitas saudáveis e práticas, né? Sim. É interessante porque existe esse preconceito com a nutrição de achar que essa questão, né, da começar a dieta na segunda-feira, ou, não, agora as pessoas falam do cheat day, né, tipo, é o dia que elas não respeitam a dieta. E tem muita essa discussão, Ah, mas, na verdade, se a pessoa entende que são mudanças graduais também, né, e que você tem uma direção, é um processo, e isso eu acho que ajuda muito, me ajudou muito no meu caso, porque com mudanças, por exemplo, de você, às vezes, se eu gosto de comer pão, a gente falou sobre chocolate, né? Eu gosto de comer chocolate. Eu como uma versão que me ajuda mais do que, né? Ou se eu gosto muito de comer pão, se eu como pão da forma certa, ou versões que me fazem bem, né? As comidas que eu cozinho, se eu presto atenção nisso, eu acho que é tão importante a gente focar nessas mudanças práticas, digamos assim, e realistas também, né? Podemos dizer, porque eu acho que muitas pessoas que têm um objetivo de, eu vou fazer isso, vou começar essa dieta, isso vai me ajudar nisso, nisso, naquilo, e às vezes ela vê que só o fato dela estressar tanto nisso vai gerar mais compulsão e vai ser menos beneficial para ela, talvez já começa a bagunçar tudo, né? E o objetivo que a pessoa tem no final, que é válido, acaba se perdendo no caminho, né? E a pessoa que já está com frustrações por causa da depressão, da ansiedade, se adicionar essa frustração em cima já zoa tudo, né? sim, a gente não pode fazer autossabotagem. Uhum, Então, o que é bom me dar os 10 mais alimentos para a saúde. uhum, Aí eu como direitinho a manhã toda. uhum, À tarde e à noite eu me saboto, né? uhum, Então, assim, a gente não pode eu errar, como eu disse. Cada dia, a gente, por exemplo, o dia do lixo, eu faço a semana inteira saudável e na uhum, sexta eu faço o dia do lixo. Eu como tudo que é uhum. junk food, né? Tudo Sei. porcaria. Você pôs a perder tudo que você fez Uhum, ao longo da semana. sim. Então, que nem uma menina que eu atendi, né? Muito querida, uma cliente, Uhum, ela falou assim: Olha, nós tivemos. Eu falei, como tá? Porque eu gosto de ter o feedback, né, das pessoas para eu uhum, poder ajudá-las de fato. Então, a consulta uhum. não termina Sim. quando ele entrega, leva a pastinha dele, não. Ela Uhum, vai, né, trocando dietas, vendo como que a suplementação está funcionando. Então, é uhum, muito mais do que isso. com Mas certeza. aí eu perguntei como que estava, ela falou assim, não, eu tenho feito a dieta, né, eu tenho feito aí, seguido a alimentação, tá bem legal. Uhum, É, só no final de semana, quando todo mundo pede hambúrguer, eu uhum, como hambúrguer e deixo o pão, uhum, né? Eu não como. Aí eu falei, não, coma o pão. Você come hambúrguer toda noite? Não, não como hambúrguer toda noite.
Uhum. Falei, como que é esse hambúrguer? Ah, ele é artesanal. Falei, ótimo, já menos produto Uhum. químico, né? Sim. Então, muito bom. E quando que é? Não, é só de sábado. Eu falei, então se permita comer o hambúrguer. Não Uhum. é isso que vai fazer diferença. Coma gostoso, com a sua família. Isso Uhum. também faz bem para nós, para o bem-estar Sim. físico e mental, principalmente o mental. Porque o Uhum. alimento não é só nutriente, ele envolve emoções, Uhum. memórias. Então, até no meu Instagram, eu tento colocar algumas receitas que são saudáveis com sabor, Uhum. para que a pessoa consiga ter um estilo de vida mais saudável, né? Sim. Então, por exemplo, abacate. Eu não gosto de abacate porque a minha memória de abacate era o Uhum. que a minha avó fazia, com muito açúcar, na Uhum. vitamina, ou até com leite em pó. Uhum. Aquela minha memória boa de abacate. Sim. Só que hoje eu sei que eu não posso ficar colocando açúcar no abacate, Uhum. leite em pó, né? E o abacate, ele ajuda na saciedade, ele melhora a serotonina, melhora a compulsão. Uhum. Ele tem tantos efeitos benéficos que eu como abacate na salada. E Sim. eu vi que é bom comer abacate na salada. Às Sim. vezes eu misturo abacate com cacau, quando eu tô com uma vontade de comer doce, aí eu coloco banana e vou fazendo minhas misturas lá. Uhum. Mas se eu sei que aquilo é bom, Uhum. eu tenho que me permitir provar. Eu não sou mais uma criança de falar, não quero isso, não quero aquilo. Uhum. Eu sei que agora a conta vai chegar. O Uhum. que eu fizer, o que eu me alimentar, eu vou colher num Uhum. futuro, às vezes, próximo. Uhum. Então, na hora de comer, eu como gostoso, com todo mundo, né? Uhum. Mas eu não faço daquilo o todo dia, o 100%. Sim. Eu faço eu faço o meu 20%. Então, eu como 80% certo e Uhum. 20% eu me permito comer. Num Sim. casamento, você vai no casamento e fica todo mundo te olhando, né? Eu Uhum. como tudo, Aham. porque eu entendi que isso também faz bem para a saúde mental, Sim. Com né? certeza. Também é interessante você falar que às vezes não é só o nutriente, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a terapia, comecei tem aplicativos que você baixa para meditação e essas coisas. Eu lembro que uma coisa que as pessoas também falam é a questão do o ato de você comer, você colocar um prato na sua frente. O quanto é importante para as pessoas que têm ansiedade, ou síndromes do pânico, ou coisas parecidas. De você fazer daquilo um momento como uma meditação, né? Que você olha para o prato, você mastiga devagar. Então, são pequenos exercícios e hábitos que a pessoa que tem ansiedade, às vezes, eu não me ligava, às vezes eu estava comendo, a pessoa falava para mim, meu, você está engolindo isso, tipo, em 5 segundos. E eu tava, esse era o meu hábito, sabe? E para mim foi uma experiência quase que como uma meditação, criar esse hábito de não, agora é hora de comer, o celular fica lá no quarto, eu fico sentado na mesa, não assistindo TV, nem vendo série, eu fico sentado na mesa, comendo, olhando, cheirando, mastigando e focado, né, naquele momento, porque às vezes você está comendo coisas que têm nutrientes super bons, mas só o fato de você fazer aquilo errado, às vezes atrapalha, né, na digestão, ou até aumenta a sua ansiedade, né? Nossa, que ótimo que você falou isso, Uhum. porque eu já estou aqui pensando, né? Que se você parar, quando você, às vezes você está comendo rápido, assistindo uma notícia, ou cuidando de criança, ou já vendo o seu trabalho que você precisa mandar, Uhum. você termina de comer e você fala assim, nossa, acho que eu vou comer de novo, porque eu nem percebi que eu comi, Aham. não é? Sim. A gente tem essa tendência e isso é super prejudicial. Por quê? Uhum. Vamos começar o primeiro ponto, né? Quando você prepara esse alimento, olha, uma coisa que é muito legal, assim, se você mudar a Uhum. alimentação muda você. Uhum. Isso é fato. Então, o ato de preparar um alimento, né? Então, eu não dou, nunca que eu vou dar para uma pessoa aquilo que a pessoa fala assim, filé de frango com chuchu na dieta. Pelo amor de Deus, né? Aham. O alimento tem que ter vida, tem que ter cor. Uhum. Então, por exemplo, quando você está comendo, né?
primeiro, só pelo fato de você olhar aquele alimento, você já está mandando para o cérebro Sim. a informação que você vai comer. Uhum. Automaticamente, ele já manda para o seu estômago que é necessário produzir enzimas que vão digerir esse alimento. Sim. Então, você já tem uma maior produção de enzimas digestivas para quebrar melhor esse alimento. Ao passo que você vai comendo devagar, então se você come folha com aquela crocância, você pode colocar uma semente junto, aquela crocância, aquelas folhas vão mandando, né? Ao momento que cai no estômago, você já tem uma sinalização que a comida já está entrando e que você já está saciado. Se você come muito rápido, essa informação chega no cérebro depois. E aí o que acontece? Quando você come, você fala, nossa, tô cheio. Sim. Não é? A pessoa já está mais que satisfeita, ela comeu além do que devia. Então eu digo, não coma quando estiver triste nem nervoso, coma longe da TV, do celular, da internet, coma apreciando aquilo que você fez com as suas próprias mãos. Sim. Coma pensando no quão bom aquilo vai te trazer, né, de benefício para a sua saúde física e mental. Sim. Aí você vai pensando numa outra mistura, combinação que você pode colocar no dia seguinte. Sim. Então, assim, é outra vibe, né? E aquela nutrição comportamental, que é uma outra linha, né, de mindful eating, que ajuda a pessoa a comer sem a compulsão, por exemplo. Sim. Ela fala que só esse ato de comer, você já fica mais calmo, menos ansioso e come menos. Sim. Então, isso é super importante. Que bom que você falou. E aí você digere melhor o alimento, melhora essa microbiota, aproveita mais esses nutrientes e tem menos fome. Sim. Que ótimo. Érica, muito, muito obrigado. Eu acho que eu falo para todo mundo aí que está participando com a gente. Eu acredito que isso... a gente falou sobre bastante coisa, sobre vários aspectos, né? Da alimentação, a saúde mental, a nutrição, e diferentes formas de se habituar a ter uma alimentação mais saudável. E eu acredito que isso vai acrescentar bastante gente, como acrescentou para mim, me ajudou muito no meu tratamento. Eu acho que eu espero que isso tenha ajudado também muita gente que participou com a gente. Então, eu que agradeço o convite, o desafio de fazer a live. A gente já estava ensaiando desde o início, né, do isolamento. Sim. E a gente está deixando para depois, mas assim, o objetivo, tanto o seu como o meu, era o mesmo, né? Ajudar as